No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, boa tarde. Eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O assunto de hoje é violência urbana e cultura de paz. Num país com cerca de mais de 45 mil homicídios anuais, segundo dados do IPEA, e altas taxas de desigualdade social, como trabalhar a cultura de paz? Participam do programa o professor Luiz Gustavo Nonato, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, da USP de São Carlos. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Joel. Obrigado pelo convite. Andréa Duque, membro do Conselho Gestor da Unipaz São Paulo, facilitadora do programa A Arte de Viver em Paz. Oi, Andréa, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Olá, obrigada, Joel. Boa tarde a todos. Andréa, é uma luta, né? Hoje, sobreviver em paz num país como o nosso, rodeado de violência. Pois é, eu diria que é um grande exercício da prática da paz. Esse meio ambiente que a gente vive hoje, falando de Brasil, ele nos convida exatamente a esse exercício interior da paz, né? Então, quando a gente fala eu estou falando aqui, tá, Joel? Quando a gente está falando de cultura de paz, nós estamos falando de um ponto bastante importante, que é a educação para a paz, né? Educação para a paz. Esse é o tema do nosso programa ao longo, juntamente com o professor Nonato e a pesquisa que ele realizou. Você sabe, Andréa, a polícia, o destaque da semana, antes da gente começar propriamente a nossa entrevista com você e com o professor Nonato, o destaque revela que a polícia do Recife, lá em Pernambuco, só matou pessoas negras em 2022. Você acredita? Um estudo elaborado pela Rede de Observatórios de Segurança, projeto do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, mostrou que todos os mortos pela polícia no Recife, em 2022, eram pessoas negras, assim como observado em 2021. Em Pernambuco, a proporção de negros entre as vítimas de operações policiais foi de 89%. Bom, essa matéria, você que se interessou e quiser ler mais, ela completa, você encontra no site do Observatório do Terceiro Setor, é observatório, terceirsetor.org.br, lembrando que o 3 é em numeral. Professor, são números absurdos, né, que acontecem em Pernambuco. Sem dúvida, a taxa de mortalidade pela polícia, em alguns estados, ela tem chegado a patamares assim realmente inaceitáveis, né? Enquanto que em outros estados ela tem reduzido com a implantação de novas tecnologias e até mesmo o treinamento de novas abordagens policiais, né? E assim, esse patamar que a gente tem observado em Alagoas é realmente inaceitável. Andréa, como desenvolver um projeto de cultura de paz num ambiente como esse que existe no país? Olha, a gente diz que são micropassos possíveis, né? Nós falamos na Unipaz que a violência ela tem como um reflexo, na verdade, da nossa mente humana. Quando a gente fala do ato constitutivo da Unesco, que fala que a violência ou as guerras nascem na mente das pessoas, portanto, é na mente das pessoas que se devem ser erguidos os pilares, os baluartes da paz. Mas se a gente pensar em paz com movimento, paz é movimento. Então, a paz, a palavra paz, ela tem um dos significados, se a gente for olhar, a palavra paz em hebreu significa estar inteiro. Então, quando a gente fala de uma educação pela inteireza, nós estamos falando de uma educação
de consciência do ser humano. Então, acho que assim, tem alguns pontos, e aí, vamos, se a gente pode dizer, um ponto de início, né? Um ponto essencial é esse ponto de uma educação no despertar para essa consciência. E aí nós estamos falando de integração de diversos pontos, né? Da gente conseguir, dentro dos nossos processos de educação, integrar o que a arte traz, integrar com a ciência, com a filosofia e com as tradições espirituais, sem separar nada, tentando os pontos de encontro desses 4 pilares. Professor, a taxa de mortes violentas intencionais caiu 2,4% no país em 2022, em comparação a 2021. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023 e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Apesar de ter uma boa notícia, um número muito pequeno. Quais são as principais causas da violência urbana e como nós podemos combatê-la? Olha, entender exatamente de onde vem a violência urbana é um dos focos do projeto que a gente está desenvolvendo, né? Porque não existe apenas um fator que causa a violência urbana. São vários. Exato, é uma combinação de fatores que leva as pessoas a cometerem crimes, a entrar na vida do crime, né? E o que a gente tenta mostrar é que pequenas intervenções, às vezes, de baixo custo, inclusive, no ambiente urbano, já tem um impacto enorme na redução da criminalidade em determinadas regiões. A gente consegue mostrar isso através de dados, né? Agora, o que é mais interessante e que as pessoas, às vezes, não têm consciência disso, é que a redução da criminalidade, ela não é algo de longo prazo, né? Se você imagina o seguinte... Peguem todas em geral, né, a atividade criminal começa na vida de uma pessoa na adolescência, né, aos 14, 15 anos. Uhum. Então imagina se você consegue pegar uma criança que entrou na escola aos 7, hoje, e realmente trabalhar em cima dessa criança para que ela não se torne um marginal. Ou seja, daqui a 7 anos, que é um tempo curto, você teria uma redução absurda no número de crimes, se o trabalho fosse bem feito na infância. Então, todo mundo acha, para acabar com a criminalidade vai levar 100 anos. Não, leva 7 anos. Se o trabalho for muito bem feito, a redução e o impacto desse trabalho bem feito, ele aparece muito rapidamente. E é essa consciência que eu acho que as pessoas não têm ainda, né? A sociedade em geral não tem, mas eu queria explorar 2 coisas que você falou que são importantes, né? São iniciativas assim muito simples que podem ser praticadas para a gente diminuir a violência. Uma delas, Andréa, é a escuta e outra é o diálogo. Que ações afirmativas nossa sociedade pode desenvolver para a gente chegar a uma solução melhor, por exemplo, a diminuição da violência urbana? Aí eu vou pegar o gancho do professor que falou assim, olha, é curto, é 7 anos, quando você pega a infância. Então, a gente está falando de uma educação, né? Existe um método que foi chancelado pela Unesco como método de educação para a paz, chama a arte de viver em paz. A partir da arte, é um processo de educação. Quando a gente fala uma educação contínua, aonde você abre uma possibilidade, inclusive para as crianças que crescem em lugares vulneráveis, ou até para os educadores que vão educar essas crianças, porque isso é bem importante, né? Você, a partir da própria transformação individual, você começa a fazer um processo de transformação social. Como a transformação, ela começa no indivíduo. E olha que interessante, indivíduo vem de uma palavra que significa aquele que não se divide. Então, quando a gente fala da arte de viver em paz como método de educação, nós estamos falando assim, a primeira coisa que aconteceu foi a ilusão, uma fragmentação da separatividade. O que é isso, né? A mente humana, ela se separou, ela se fragmentou. E ela se separou dela mesma. Então, a mente vê que o nosso corpo está separado das nossas emoções, que estão separados das nossas atitudes. Quando a gente faz essa fragmentação dentro da gente, e aí vamos falar ao contrário, quando a gente proporciona na educação um melhor entendimento, com práticas de convivência, para resgatar, vivenciar essa inteireza, esse
esse indivíduo, essa pessoa, provavelmente, né, com uma oportunidade, ela pode atuar na sociedade de uma maneira, com uma outra visão, com outro entendimento. E por causa dessa fragmentação, dessa ilusão que estamos separados, nós levamos esse reflexo socialmente, nas nossas relações. Eu me vejo separado de você, me vejo separado do professor, não entendo dentro de mim essa unidade, e eu vou provocar ações. É a nossa humanidade, né? Esquecendo o que nos liga a nossa humanidade, minha, sua e do professor Nonato, né? Exatamente. E a partir dessa ligação, da ausência dessa ligação, que começam os problemas, né? Pois é. É a partir dessa fragmentação, né, dessa fragmentação do humano, que acontece primeiro dentro dele, que a gente diz que são a causa de muita violência, né? A causa desses males, né? O Pierre Weil, que é o fundador da Unipaz, ele trouxe essa metodologia da arte de viver em paz, que é uma metodologia que propõe uma visão não fragmentada da realidade. Que ela propõe o quê? Ela propõe essa visão mais inteira, né? Unindo os conhecimentos. É a junção, a integração do conhecimento, e não a separação. Então, quando a gente fala desses, que você começou falando assim, da empatia, da escuta, da presença, tudo isso são pontos muito importantes de se trabalhar internamente, o respeito, a tolerância, né? O processo de você olhar por outro de uma maneira diferente começa a partir de você. A partir da maneira como você também está se enxergando. O fundador da Unipaz, você falou Pierre Weil? O Pierre Weil, exatamente. Ele é o fundador da Universidade Internacional da Paz. O Corpo Fala, né? Esse livro antológico. Né? Nossa, ele é autor de muitos. Ele é autor da Arte de Viver a Vida, da Arte de Viver em Paz, do Corpo Fala. Ele é coautor da Normose, que é um livro do Roberto Crema, que o Roberto Crema hoje é o nosso reitor, né? Hoje, o reitor da universidade, ele é o Roberto Crema. Quando a gente forma, né, dentro dos nossos processos, dos cursos que a gente tem na Unipaz São Paulo, a gente acredita nesse trabalho que a gente chama de beija-flor, que o educador, o coaching, o psicólogo, então, assim, qualquer área, dentro do seu universo local, né, com a própria consciência dele ampliada, ele vai transmitir, ele vai irradiar, ele vai agir a partir dele. E aí a gente começa um movimento. Por isso que a paz é um movimento. Muito bem. Olha, nós vamos continuar essa conversa, mas agora eu vou interromper a nossa entrevista com o professor Nonato e com você, Andréia, para ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Ações climáticas atuais são insuficientes para limitar o aumento da temperatura global. Maíra Lopes, de Nova York, tem as informações. Um novo relatório da ONU sobre mudanças climáticas aponta que os planos nacionais de ação ainda são insuficientes para limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius e alcançar as metas do Acordo de Paris. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que é hora de uma supernova de ambição climática em todos os países, cidades e setores. Ele alerta que o progresso de polegada em polegada não será suficiente. Mesmo com os esforços aumentados de alguns países, o relatório mostra que é necessário muito mais ação para inclinar a trajetória de emissões do mundo ainda mais para baixo e evitar os piores impactos da mudança climática. O secretário executivo da ONU sobre mudanças climáticas, Simon Still, alerta que o documento mostra que os governos estão dando passos tímidos para evitar a crise climática. Para ele, os governos precisam dar passos audaciosos na COP28 em Dubai, que deve ser um ponto de virada claro. Simon Still adiciona que os governos não só devem concordar com as mudanças climáticas mais fortes, mas também começar a mostrar exatamente como implementá-las. Segundo ele, o relatório de avaliação global lançado pela ONU sobre mudanças climáticas este ano
mostra claramente onde o progresso é muito lento. No entanto, ele avalia que também apresenta a ampla gama de ferramentas e soluções propostas pelos países. O secretário executivo acredita que bilhões de pessoas esperam ver seus governos pegarem essa caixa de ferramentas e colocá-la para funcionar. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. Você está acompanhando o Brasil DS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundaamparo, a pesquisa do Estado de São Paulo. Professor Nonato, como é que as mudanças climáticas podem afetar a violência nas cidades? Olha, essa é uma pergunta super interessante, né? Porque a gente consegue observar que, de fato, determinados tipos, né, de crime, eles estão relacionados com o clima, né? A gente consegue criar modelos preditivos onde, quando você coloca a variável climática dentro desse modelo preditivo, ele passa a ter uma assertividade muito maior de onde é que, de fato, o crime vai acontecer e quando, né? Então, ou seja, o clima, de fato, tem um impacto, né? E existem estudos que mostram, por exemplo, que quando variações na temperatura estão relacionadas também com a violência contra a mulher, por exemplo, né? O fato assim, existem muitos estudos, né, que mostram que existe realmente uma correlação entre fenômenos climáticos e determinados tipos de crime presentes na sociedade. Então, essa pergunta é super interessante e é um dos focos da nossa pesquisa, tentar entender um pouco melhor, né, como é que, de fato, se dá essa relação, né? E a maioria da população não faz essa relação, né? De que como o clima pode contribuir para o aumento da criminalidade. Nós estamos vendo uma onda de calor incrível, né? No país, no mundo, né? Mas sobretudo aqui no Brasil. E a gente nunca imagina que isso pode impactar, né, na sociedade com o aumento do crime. Nós também sofremos, professor, com a violência de Estado, né? Os aparelhos do Estado que estão aí para servir a população acabam desvirtuando a sua atividade e aquilo que servia para atender a população acaba se contrapondo, né? Como no caso, por exemplo, dando um exemplo prático, a atuação da polícia. Ela também, e a sua ausência de capacitação cria um grande problema e também pode contribuir com o aumento da criminalidade, professor? Sem dúvida nenhuma, né? A ação policial, ela precisa ser legitimada pela população, né? A partir do momento que a população deixa de enxergar a polícia como um representante legítimo, né, dela, ela passa a desrespeitar a polícia e não acreditar mais naquela ação. Então, essa relação de legitimação... Da polícia, né? Exatamente. Ter medo. Perfeitamente. Exatamente, ela passa a temer, às vezes, a polícia e o que deveria agir de uma maneira favorável passa a ser algo extremamente desfavorável perante a população, né? Então, essa questão da legitimidade das instituições é muito importante no combate à criminalidade também. Andréa, há um fosso entre as instituições e a sociedade brasileira. Eu acho que a primeira pergunta que eu fiz para você é em relação à escuta, né, e ao diálogo. O diálogo entre a população e as instituições está comprometido, né? Como aproximar esse diálogo? Como fazer que o Estado ouça e proponha, através de ações, ou de ações afirmativas, ou também de projetos, né, de iniciativas, para que dialogue com a população e a gente possa criar um momento para a sociedade brasileira? Pois é. É uma pergunta complexa, porque é uma pergunta de muitos fios, né, que tecem tudo isso quando a gente fala desse fosso, dessa distância. Mas aí eu quero trazer uma questão. Quando a gente fala de políticas, quando a gente fala... Nós estamos falando de pessoas. Nós estamos falando de pessoas que estão na frente, nós estamos falando de indivíduos, nós estamos falando de consciência. Veja só uma pergunta. Indivíduos que estão dialogando
num diálogo. Indivíduos que estão fragmentados dentro de si mesmo, quer dizer, sem uma abertura de escuta, sem ter uma autoconsciência daquilo que lidar com as próprias emoções, como é que ele reencontra esse estado dele, né? Quando a gente fala da fragmentação, eu posso estar mais em paz com a respiração, trazendo para mim uma coisa muito prática, respirando antes de eu conversar com você. Provavelmente eu estou me dando uma outra condição de escuta, quer dizer, é um micropasso. Eu acho que a gente não tem uma solução, nós temos um conjunto de processos, mas a gente lembrar que estamos falando de pessoas e que para qualquer nível de solução que se dá entre uma pessoa e outra, até quando o professor falou do clima, nós esquecemos que nós somos a natureza. E quando eu falo para você assim, onde é que está a natureza? Onde é que está a natureza? Aponta para mim, Joel, aponta para mim, professor, onde é que está a natureza? Aponta com o dedo. A natureza humana está aqui, né? Aponta a mim. E também olhando. A gente está aqui. A partir daqui, então nós levamos. Um todo, né? Exatamente. Nós estamos nos levando onde quer que nós vamos. Então, quando a gente fala de diálogo, de soluções, nós estamos falando, antes de qualquer coisa, nós estamos falando de pessoas, com consciência, trazendo. Então, nós vamos trabalhar, por isso que falamos da importância desse olhar da consciência, da ampliação dessa consciência e abertura para a escuta. É uma aprendizagem, Joel. A gente reaprende a escutar. A gente reaprende, reencontra possibilidades de novas soluções de posicionamento. A gente reaprende a ampliar a nossa visão. Com prática, né? Às vezes eu chego para conversar sobre um assunto com a minha limitada visão. Por que é limitada? Porque ela passa através de mim, né? E ela está aqui. Quando eu trabalho a minha abertura, talvez para tentar ver como você está vendo, como o professor está trazendo as informações, para ouvir para um outro ponto de vista, eu acho que neste encontro a gente sai maior. Então, quando a gente fala desses encontros onde soluções são propostas, essa postura desse indivíduo é fundamental. E isso vem com a educação para a paz. Que não precisa ser na escola, que pode ser no nosso cotidiano. Olha, o professor André está propondo o seguinte, né? Olha, nós temos uma opinião limitada e, claro, no encontro com o outro, no diálogo, a gente pode crescer e ampliar nossa visão de mundo. Mas como fazer isso, professor Nonato, numa sociedade polarizada como a nossa? As pessoas, o grupo A só quer falar com o grupo A as suas opiniões, o grupo B é a mesma coisa. Essa polarização que nós assistimos nos últimos 4 anos e que fez muito mal para a sociedade, como é que a gente consegue superar isso? Essa polarização, essa visão maniqueísta, né, que está vigorando na sociedade brasileira. Pois é, essa é uma questão assim, muito surpreendente. Eu confesso que quando me deparei com essa questão da polarização dos últimos anos, eu me choquei, porque eu realmente acreditava que a sociedade estava mais evoluída do que ela está. Né? Então parece que a gente está vivendo ainda na década de 20. Né? E fiquei muito chocado com isso e realmente comecei a pensar por que é que isso ainda acontece e com a força com que isso acontece. E uma das explicações que eu me dei, né, desse fenômeno, é de fato a questão do cultivo do ódio. Né? Por alguma razão, as pessoas, né, acabam se polarizando pelo ódio a uma outra ideia que não aquela que ela acredita e que ela tem. Né? É isso que faz com que ela se polarize. Né? Além de não respeitar a outra opinião, nem querer parar para enxergar se pode ou não ser viável, ela odeia. E esse ódio acaba construindo, né, essa polarização que é absurda. E construindo um ambiente muito ruim, né, na sociedade. Horrível, exatamente. Né? Eu realmente espero que a educação pela paz seja capaz de destruir ou mitigar esse ódio pela ideia que não é a ideia e que eu aceito e que eu tenho. Né? Então, é algo assim, muito Posso importante. contribuir
contribuir com sabe, uma Andréia, questão. ele cria um mal-estar, né, coletivo, um mal-estar. Aliás, o mal-estar da sociedade é um livro que o Freud escreveu lá nos anos 20 do século passado, que ainda faz muito sentido. Mas qual é a sua contribuição, Andréia? A minha contribuição tem uma coisa que o Pierre Weil traz, assim, que faz parte muito da arte Viver em Paz, que é o apego. Ele vai dizer o seguinte, que o apego, ela é a raiz desse sofrimento. Porque nós nos apegamos a ideias, coisas, pessoas. Então, assim, aonde vem a polarização? Vamos aqui fazer um exercício de reflexão, né, que eu gosto bastante, do apego à minha ideia, aonde só a minha ideia é possível. Então, o exercício do desapegar da minha verdade, da abertura da minha consciência, a gente sempre diz assim, olha, eu gosto bastante porque, claro, eu vivi também essa polarização, a gente é assim, talvez, o que nos une? Nessa conversa que a gente está tendo por XYZ, vamos trazer à luz aquilo que nos une. Porque aquilo que nos separa, nós já sabemos. E o que nos separa é porque eu estou apegado àquela minha ideia. Por crença, porque eu acredito, por ideais, por uma série de contextos onde eu cresci, o que eu defendo. E talvez o exercício do desapego faz a gente olhar para aquilo que a gente não está enxergando, daquela ideia. Por que eu vou defender aquela ideia? Talvez tenha coisas que eu não estou vendo. Esse exercício de abertura, sabe? É uma proposta de educação. De todos nós, né? Não só das crianças, mas uma educação do todo dia. Eu faço isso o tempo todo comigo, né? Tento exercitar. Nem E sempre eu você sabe que consigo. esse é o grande desafio do país enquanto sociedade, né? Se a gente quiser continuar com a nossa democracia, é contemplar os vários olhares que a sociedade tem, porque senão a gente produzir essa visão maniqueísta, nós vamos chegar nesse impasse e nesse clima de ódio muito bem colocado pelo professor Nonato. Mas chegou a hora de divulgar a nossa enquete. Todo programa, todo tema do programa, a gente conversa com os nossos seguidores e eles emitem a sua opinião, né, na nossa enquete. A pergunta da enquete do programa de hoje, professor Nonato, Andréa, você se sente seguro no centro da sua cidade? Olha só a resposta dos nossos seguidores. Sim, 28% se sente seguro no centro da sua cidade. Se você mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, enfim. Só 28% se sente seguro. 72% não. Esse é o resultado da nossa enquete. Se surpreendeu esse resultado, professor Nonato? Na verdade, não me 28% surpreendeu. seguro. Pelos 28% ou pelos 72%? Na verdade, eu não fico surpreso, né? Porque a violência e a criminalidade, evidentemente que ela é um evento concreto. Porém, a sensação de insegurança, essa é algo subjetivo que vive dentro da gente, né? E é muito engraçado o fato de que, se você entrevista pessoas, né, o Núcleo de Estudo da Violência já fez um estudo desse tipo no passado, onde você entrevista pessoas, onde o índice de criminalidade no bairro onde aquelas pessoas vivem é baixíssimo. Mas a resposta para perguntas desse tipo é a mesma que a gente observa na enquete, ou seja, elas se sentem extremamente inseguras num bairro com índice de criminalidade igual de cidades como Nova York cidades do Canadá, da Europa, que são super seguras. Mas ela se sente insegura. Então, assim, o fenômeno da sensação de insegurança, ele é bastante difícil de explicar, né? Porque ele é muito subjetivo, né? Muito subjetivo e está relacionado com fatores assim que não são diretamente ligados ao crime, né? Então é um problema muito complicado, né? E desafiador. A expectativa da violência em determinados territórios é muito maior do que a própria violência, né? Bom, mas também a gente, além de pesquisar com os nossos seguidores, a gente abre uma caixinha para eles fazerem perguntas. Eles fizeram 2 perguntas aqui para os nossos convidados. O seguidor Marcelo, obrigado, Marcelo Silva.
Marcelo, obrigado pela sua pergunta. Professor, eu vou começar com você. Você acha que programas como Brasil Urgente, Cidade Alerta, reforçam a sensação de segurança, de insegurança que nós temos? Esses programas policiais? Exatamente. Eu acho que esse tipo Essa é a pergunta do Marcelo Silva. Eu acredito que esse tipo de mídia, né, ela propaga a sensação de insegurança nas pessoas, né? Ela cria um medo interno nas pessoas que não traz um benefício imediato para a população, né? Então você fica divulgando o tempo todo, né, notícias de crime, de ódio, de violência, né? Quer dizer, que impacto positivo isso vai dar na vida das pessoas? Nenhum. Evidentemente que pode ajudar, né? Pode ajudar aos fazedores de políticas, né? Que talvez tentem remediar de alguma forma, mas para a vida pessoal, quer dizer, isso não traz benefício nenhum. Quer dizer, você fica assistindo e tem gente que fica viciada nesse tipo de mídia, né? E fica o tempo todo assistindo aquilo. Quer dizer, a vida não vai melhorar assistindo aquilo, com certeza, né? Pois é. André, tem uma pergunta aqui da Maria Paula para você. Você falou que gosta de filosofar no nosso programa. A Maria Paula já mandou uma pergunta para você. Como trabalhar a cultura de paz de uma maneira prática nas periferias comandadas por facções criminosas? Colocando programas de educação para paz. Talvez seja um micropasso ali, quer dizer, a gente sempre tem lideranças nas comunidades, né? Lideranças. Nós mesmos, na Unipaz, nós já fizemos muito arte de ver em paz em algumas comunidades, com micropassos possíveis, porque aí os líderes das comunidades, eles vão colocando essa onda, né? Então, cultura de paz, ele é um amplo leque. Quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de hábitos, de filosofia, de educação, que compõem aquela sociedade. Então, a educação, quer dizer, por exemplo, uma proposta de você fazer a educação para a paz, ele é uma proposta de micropasso. Agora, ela é gigante, você chegar na comunidade. Não, às vezes é de pequeno, é ali com grupos pequenos que vão levando isso. A gente fez uma proposta com a Liga Solidária e formando esses educadores que lidam com comunidades violentas. Então, esses educadores, aos pouquinhos, vão elevando esse despertar, esse modo, essas práticas, a prática, por exemplo, de você integrar teu corpo, tua mente, com as tuas emoções. Quando o professor falou da sensação de insegurança, a gente está falando assim, olha, é como eu vejo o mundo e eu sinto o mundo. Isso é muito uma experiência humana e é muito individual. Eu percebo o mundo daquele jeito, portanto, para mim, é perigoso. E a pessoa que está do seu lado percebe aquilo, a mesma situação, de uma outra maneira. Então, é uma experiência muito humana. Tem um outro aspecto importante, que é o seguinte: nós somos atraídos por notícias negativas, né? Tem duas notícias aqui, uma que inspira e outra que é negativa, que quem morreu, quem sofreu, quem fez. A tragédia está de um lado e a cultura de paz da outra. As pessoas são atraídas pela informação negativa. Também esse detalhe, né? Só que a gente, quando fala de mente, a gente está falando assim, ó, tudo que você escuta, então, que você está vendo na notícia, escuta, está criando imagem na sua mente, você está gerando emoções. E essas emoções, elas podem nascer emoções destrutivas, que é a raiva, a angústia, o medo, crescer isso em você. E aí, o que isso vai fazer com o teu corpo? Constantemente você gerando através dessas informações, dessas imagens mentais, você está reforçando, ativando esse tipo, vamos chamar de vibração para o seu corpo. Negativa, o que pode né? causar no seu corpo? E aí a gente fala de um corpo doente, de um corpo... Então, quando a gente vai falando do processo, começa lá na mente. Né? Começa na mente.
Ao longo do programa, eu quero que você dê a mim e aos ouvintes algumas dicas para a gente sair desse campo gravitacional negativo que a gente vive na sociedade. A minha é o professor Nonato Do também, que deve estar interessado, né, de ter uma notícia positiva. Mas deixa aqui agradecer o Marcelo e a Maria Paula pelas perguntas que eles enviaram e convidar você que está nos ouvindo. Se você quiser enviar a sua pergunta, basta ficar atento à caixinha, à nossa caixinha no Instagram, né? É, @Observatório Três Setor. E aí você lá deixa a sua pergunta. E faça com mais de 3 milhões de pessoas e acompanhe nosso trabalho no facebook.com/Observatório Três Setor e no YouTube, youtube.com/Observatório Três Setor. Muito bem. Agora nós vamos para o destaque do portal do Observatório do Terceiro Setor. Olha, violência infantil. 64% dos brasileiros não reagiriam ao ver agressões contra crianças. Olha só. O que você faria se presenciasse uma criança apanhando de seus pais? 64% dos brasileiros não fariam nada. O número é resultado do estudo Atitudes e Percepções sobre a Infância e Violência contra Crianças e Adolescentes no Brasil, da Fundação José Luiz Egídio Setúbal e do Instituto Galo da Manhã, com apoio técnico da Vital Strategies Brasil. Lembrando que essa matéria completa ela está no portal do Observatório do Terceiro Setor. Eu aconselho você a ler, que é muito interessante. O nosso endereço é observatório3setor.org.br e não esquecendo que o 3 é em numeral. Eu quero repercutir com vocês essa pesquisa realizada. 64% das pessoas, não sei se aconteceu já com vocês isso, comigo ainda não, né? Ver pais batendo nos seus próprios filhos, você não reagiria. Como você reagiria, Andréa, no seu caso? O que você faria? Olha, muito particular, isso é muito particular. Eu interviria. Eu não conseguiria não fazer nada. Por quê? Porque a violência gera violência, a gente sabe disso, né? E você fala, interviria para uma possibilidade de um entendimento. Porque olha o que a gente está falando. Eu sempre fico pensando assim, Joel, o porquê do dado. Aonde nasce esse dado? Qual o motivo do dado que vem? Da onde vem essa questão de, primeiro, de você o não fazer? O que é o não fazer nada? Por que não fazer nada? Essa consciência de você não fazer você nada. colocou um aspecto interessante, viu? Da onde vem? Da onde vem isso, né? Praticamente está normalizado, é normal na sociedade a agressão que os pais contra os filhos. Quer dizer, isso já vem dos nossos avós, dos nossos bisavós, né? Que, olha, eu apanhei e estou aqui, estou bem sucedido e tal. Ou seja, a violência contra a criança é uma coisa normal na nossa sociedade, né? A origem é isso, né? A origem é Eu cultural, chamaria né? de normótica, sabe? Que é a tal da normose que o Roberto Crema fala muito, dessas atitudes em que a gente coloca dentro desse quadrinho de normal, mas que não são normais, é uma normose, né? Normose. Deixa eu ver o professor Nonato. O que você faria, professor Nonato? Você está entre os Eu 64% concordo. que não faria nada? Eu concordo plenamente. Assim, na verdade, repetindo, né, a frase da Andréa, o que significa não fazer nada? Né? Às vezes, numa situação como essa, se omitir, né, no caso. um olhar repreensivo em cima dos pais que estão com uma atitude dessa já é fazer algo importante, né? Ou seja, o fato de você mostrar que claramente não concorda com aquele tipo de situação é algo que pode, né, trazer um efeito benéfico e fazer com que as pessoas repensem aí as suas atitudes, né? Então, às vezes, a gente não precisa agir, basta que a gente olhe da maneira correta e deixe claro, né, o que você está, né, pensando a respeito daquilo. Às vezes um olhar, uma chamada, uma convocação para os pais. Olha, vem cá, vamos respirar. Respira antes de fazer. Vem cá, uma chamada para um outro, porque a violência está imbuído, né, de uma emoção. Ele está ali imbuído da raiva, ele está respondendo a algo, respondendo a uma emoção muito forte naquele momento. Então, o perfeito que você colocou, às vezes o olhar já para convidar esses pais a terem saírem daquele lugar, né?
entrar em harmonia, outro viés, outro caminho? Existe essa possibilidade? Professor Nonato, a inclusão social de ex-presidiários pode ser vista como uma saída para a violência urbana? De que maneira a gente pode construir um novo mundo? Pois essa é uma questão muito... pesquisa que vocês realizaram, né? Você e seus colegas. Essa é uma questão muito importante, Joel. O sistema como ele existe hoje, ele claramente não funciona, porque ele não consegue recuperar e muito menos reintegrar, né, as pessoas à sociedade. O que a gente mais observa são, às vezes, criminosos de pequenos delitos que, quando são presos, se tornam, né, criminosos realmente de grande monta, né, ao saírem das cadeias, porque saem com dívidas, saem com experiências complicadas que tiveram dentro do sistema carcerário. Então, precisaríamos repensar totalmente o sistema de recuperação de criminosos no Brasil como um todo, porque é muito óbvio que a maneira como ele está estruturado hoje, ele não funciona. A gente não tem visto, né, os índices de recuperação de criminosos, eles são insignificantes, né? A grande maioria das pessoas que entram no sistema carcerário, elas dificilmente conseguem ser reintegrados à sociedade e levar uma vida normal. Então, o que fazer... população de baixa renda, né? Na grande maioria dos casos, né? Na grande maioria dos casos. Então, o que exatamente fazer e como, né, abordar essa questão dentro das prisões é algo extremamente importante e que pouco se discute. Isso que é o pior, né? Em geral, se fala muito em prender mais, mas pouco se fala em recuperar mais, né? E pouco se fala em relação à desigualdade, né? A desigualdade social que existe no país e que também gera, né? A desigualdade social gera mais criminalidade, né, professor? A sua pesquisa também percorreu por esse caminho, né? Sem dúvida. A gente consegue observar claramente nos dados que a gente coleta, e muitas vezes são até dados públicos, que existe essa questão da diferença social, até mesmo na maneira como os dados são gerados, né? Nós já observamos, por exemplo, que a forma como os boletins de ocorrência são lavrados, né, muda dependendo de quem é a pessoa que sofreu o crime e a violência, né? Os boletins não são feitos da mesma forma por uma pessoa da periferia e uma pessoa que vive numa região privilegiada, né? É o preconceito contra a pobreza, né? Depende com quem que você está falando. Se for um cidadão comum, ele tem um tratamento. Se for uma pessoa já com outro nível de escolaridade, ele é atendido de uma forma totalmente diferente, né? Essa é a construção, esse é um dos pilares da desigualdade, né? Quando a segunda Constituição, nós todos somos iguais, né? Mas na prática isso não acaba não vigorando, não é isso, Andréia? Pois é. É muito interessante ouvir o professor falando disso, porque uma das ideias, né, de cultivar a tolerância, cultivar o respeito, cultivar a simplicidade, a clareza, esse diálogo aberto que faz parte da cultura de paz, ele tem uma conexão direta com o que o professor está dizendo, porque a gente está falando de pessoas que têm atitudes diferenciadas, né, e tratamentos diferenciados, porque assim, o princípio, quando a gente fala o princípio da igualdade, é entender a diferença, é a compreensão da proposta da diferença, né, e que está tudo bem. Então, eu sempre percebo isso como um movimento, né, que começa realmente no indivíduo, no ser humano que está ali na ponta, né, que está na consciência daquela pessoa, que está fazendo o boletim de ocorrência, que está pensando, porque um indivíduo fragmentado ele tem uma atitude social fragmentada. E o preconceito é
uma consequência disso. O preconceito nasce dessa fragmentação, né? E ele está impregnado, né, na cultura brasileira, na sociedade brasileira. Andréa, como é que a gente desenvolve um projeto de cultura de paz? De uma maneira segmentada? Por exemplo, para jovens, você tem um diálogo, para as pessoas adultas, outro. Aquela pergunta da nossa ouvinte a respeito, que na verdade foi feita para você, a respeito das facções que funcionam nas periferias, como é a apresentação normal, né, de uma proposta de cultura de paz, numa sociedade tão diversa como a nossa? Olha, a gente tem bastante propostas aí ativas, né, como, por exemplo, nós temos um projeto na Unipar, chama o Cine Solar, que é um cinema que vai para as periferias do Brasil, então ela vai no interior do Pará. A idealizadora do Cine Solar, ela é uma aprendiz da Unipar, nós nos chamamos todos de aprendiz, e ela acrescentou a educação e a cultura de paz para sociedades ali, crianças que, através do cinema, nunca viram, elas passam pela experiência ali da educação para a paz, nasce ali uma semente. Então, isso é uma proposta. Nós temos educadores que são formados, que atuam em comunidades. Então, a gente está falando de diversas sementes. O beija-flor que leva lá a sua gotinha, e a partir dessa gotinha vai se reverberando. E aí nós vamos compondo todo um processo de cultura, até chegar, por exemplo, nas políticas públicas, né? Se tem pessoas com essa consciência cuidando das Falando em políticas. políticas públicas, Falando em políticas públicas, na resposta do professor, ele falou: existem maneiras diferentes de se atender uma pessoa numa delegacia, né? Quando é um cidadão comum, ele atende de uma forma. Quando é um advogado, um engenheiro, enfim, ele é atendido de outra forma, né? Eu que estou citando as profissões, o professor nem citou isso. Mas existe, por exemplo, uma pretensão de vocês de sensibilizar, por exemplo, agentes públicos, né? Um delegado que trabalha com a violência, um detetive, um investigador, quer dizer, aquele grupo de servidores, né, que estão ali sempre tratando a violência e acabam sendo embrutecidos ao longo dos anos, né, pela essa experiência que eles vivem com a violência, com o crime, né, constantemente, diariamente, no seu dia a dia. Existe alguma proposta para sensibilizar esse grupo? Olha, do ponto de vista acadêmico, realmente eu não conheço nenhum trabalho que tenha caminhado nessa direção, sabe? Eu já me deparei com trabalhos que tentam, de fato, detectar o estresse, né, nesses profissionais, que a gente sabe que a vida deles também não é simples, né? Assim, colocar... Não é fácil. Não é fácil, né? Você viver dentro de uma delegacia, a gente sabe hoje em dia que o número de pessoas que seriam necessárias para, de fato, ter um bom atendimento dentro de uma delegacia é muito inferior ao que deveria ser. Então, a quantidade de trabalho em cima desses profissionais é muito grande. Então, é muito complicada o ambiente de trabalho desses profissionais. Então, a gente tem que levar isso em consideração quando a gente está analisando o comportamento, né, dessas pessoas no atendimento ao público em geral, né? Então, mas eu realmente desconheço, Joel, trabalhos nessa direção que você aponta, ou seja, o que poderia ser feito, né, para humanizar um pouco mais. Claro, André, Mas por eu favor. quero te ouvir, André, claro que você pode. Já, quando ele concluir, você Tem alguns já prestou programas a feitos para polícia na polícia juízes. Por exemplo, a e arte de também viver em paz. existem para a polícia militar, por exemplo? A Então, a polícia arte de militar? viver em paz, que é uma metodologia, que é um seminário, ela é uma metodologia para levar isso que a gente está falando. O próprio cuidar do estresse do corpo, a metodologia em que o indivíduo ele passa, né, pela arte de viver em paz, exatamente para administrar, para ter ferramentas, para ampliar a consciência, é todo um processo. E isso já foi feito, a gente já fez em juízes, já foi feito em diversos pontos, com diversos segmentos, em juízes, educadores,
A gente teve aprendiz que foi da polícia. Então, Já mensuraram os resultados dessa não iniciativa? mensuramos. A gente tem um levantamento que é aonde já foi aplicado a arte de viver em paz, essa metodologia. Nós chegamos aproximadamente a 20.000 pessoas, mas como nós somos, a Unipaz São Paulo, é de São Paulo, mas nós temos unidades em todo o Brasil, esse projeto A Arte de Viver em Paz, nós temos muitos facilitadores que aplicam em diversas áreas. Então, tá pelo mundo, sabe, Joel? Então Eu tá bom. espero que chegue Olha, mais, por exemplo, dar suporte para os policiais. Seria muito, muito, seria muito importante. fundamental, né. Olha, nós Fundamental. estamos caminhando para o final do programa, temos mais 10 minutos. Eu vou dar uma dica de cultura aqui para vocês. O professor está em São Carlos, né, mas você está aqui em São Isso. Paulo, a 35ª Bienal de São Paulo. A arte é conhecida por Ah, mudar nossas perspectivas e a mais tradicional exposição de artes plásticas da cidade chega à sua 30ª edição, com o tema Coreografias do Impossível. A proposta da Bienal é desafiar a imaginação e lidar com o desconhecido e os limites do possível. Além da exposição, a Bienal de São Paulo traz uma agenda com performance, mesas de conversas, workshops, na proposta da cultura de paz, aí, do que vocês fazem. E a Bienal fica aberta ao público até o dia 10 de dezembro, então tem tempo para você se programar, você ouvinte, né, para ir na 35ª Bienal. A entrada, lembrando, é gratuita, viu? Terça, quarta e sexta-feira é das 10 às 19 horas. Quinta e sábado, das 10 às 21 horas. Às 21 horas. Está aí a dica, a 35ª Bienal de São Paulo, que fica até dia 10 de dezembro e funciona praticamente toda semana, com entrada gratuita. É uma interessante, os limites do possível, né? Eu quero aproveitar esses 10 minutos do programa, ouvindo os nossos dois convidados. Professor, essa experiência das suas pesquisas, você falou das 3 dimensões que ela foi desenvolvida, essa pesquisa, esse estudo, né? Participaram junto com você quantos colegas? Nós temos, essa é uma pesquisa interdisciplinar, ela foi financiada pela FAPESP numa chamada que busca a integração entre áreas das ciências pouco relacionadas, como, por exemplo, ciências sociais e ciências exatas. Então, esse projeto, nesse caso, foi exatamente nessa chamada de tentar realmente integrar, né, pesquisadores de áreas distintas. E nós temos, então, uma equipe de pesquisadores principalmente relacionados com inteligência artificial, ciência de dados e matemática aplicada, e uma outra parte da equipe vem da área de ciências sociais, né, no estudo da sociologia relacionada à criminalidade, à violência. Então, no total, a equipe como um todo é formada por 28 pesquisadores do Brasil, exatamente, 2 pesquisadores do exterior também. Então, é uma equipe ciências bastante exatas com grande. ciências sociais se uniram para produzir essa pesquisa. Parabéns pelo trabalho. Andréa, vocês falou ao longo do programa a respeito da cultura de paz, da sensibilização, dos facilitadores que existem em vários locais, né? Mais de 20.000 pessoas foram sensibilizadas. Eu queria que você deixasse algumas dicas. Nós estamos embrutecidos aqui pela violência, a expectativa da violência é até mais que a própria violência, como o professor disse ao longo do programa. Quais são as suas dicas para esse apresentador do programa, para o ouvinte, para o professor Nolato? Como a gente sai dessa redoma que nos envolve? Nós estamos cercados entre a violência e a expectativa da violência. Uma possibilidade aqui, uma dica que pode ser um micropasso bem possível para cada um que está me escutando aqui, que assim, começar a encontrar paz dentro de si mesmo, por uma coisa muito simples, que a gente faz todo dia, mas usar a respiração, mas diferente, porque a gente respira, né? A gente está aqui respirando, mas quando eu convoco, assim, e é 1 minutinho, tá? Vamos começar com um passinho muito pequenininho, pegar 1 minuto e inspirar pelo nariz, acompanhando o ar que entra
e o ar que sai. E focando a consciência só no ar que entra e no ar que sai. Trazendo essa condição de consciência para um corpo. Porque um corpo embrutecido é um corpo duro. Ele não ajuda a nossa mente a trazer flexibilidade para os nossos pensamentos. Então, pelo meu corpo, pela minha respiração, prestando atenção no meu corpo, trazendo essa condição, eu trago uma nova condição, uma abertura para a minha mente, para as minhas emoções. Então, assim, só pelo corpo, um caminho muito simples. Experimenta, 1 minutinho só. Eu estou vendo aqui, a produção fez, parece que estão mais relaxados aqui. Eles começaram nervosinhos no início do programa, mas agora, com essa respiração, estão mais relaxados aqui. E olha, acho que a gente fez 30 segundos, né, Joel? Fizemos 30 segundos. Você já muda a condição. Mas eu estava atento à tua fala. André, numa frase, qual é o seu maior medo? Para fecharmos a entrevista com você. O meu maior medo é perder a consciência e a minha abertura e flexibilidade, me embrutecer. Professor Nonato, para fecharmos a nossa entrevista, a preocupação principal da André é se embrutecer. E eu vou fechar com você perguntando para você qual é o seu maior sonho. O meu maior sonho é que, de fato, nós consigamos tirar as crianças do mundo do crime e da violência. Se nós conseguirmos fazer isso, eu acho que a gente vai ter um país, uma sociedade muito melhor. Vamos trabalhar nas crianças, é ali que está a solução. Agradeço as participações do professor Luiz Gustavo Nonato, do Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação da USP de São Carlos. A Andréa Duque, membro do Conselho Gestor da Unipaz São Paulo, facilitadora do programa A Arte de Viver em Paz. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Não esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais, facebook.com/Observatório Terceiro Setor. Observatório Terceiro Setor, como disse. @Observatório Terceiro Setor no Instagram e youtube.com/Observatório Terceiro Setor. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. Obrigado a você que nos acompanhou em mais uma edição do Brasil ODS. Esse programa está disponível no canal no YouTube e nosso portal do Observatório do Terceiro Setor. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para pautas@observatoriotercetor.org.br. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.